Olá, povo de Deus, santos anjos da guarda, dia 2 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 23, de 20 a 23, e de Mateus 18, de 1 a 5, depois versículo 10. A Bíblia de Jerusalém tem uma nota interessante sobre anjos. Diz ela: nos textos antigos, o anjo de Javé ou o anjo de Deus não é ainda claramente um anjo criado distinto de Deus. Mas também não parece ser um modo de falar de Deus enquanto ele se manifesta. Trata-se de um enviado entre os homens para falar em nome daquele que o envia. Há também textos em que o anjo se parece a um exterminador, executor de vinganças. Contextualizando o nosso texto de hoje, percebemos que estamos nos finalmente do Código da Aliança, apresentado como lei dada no Sinai, em preparação à instalação do povo em Canaã. Para o bom cumprimento dessa aliança, Deus está enviando o seu mensageiro que cuidará do povo em todas as circunstâncias, mas que também o vigiará. Por um lado, tem a tarefa do cuidado, por outro, da inspeção, do cumprimento da lei. Interessante a recomendação sobre o relacionamento com esse mensageiro. Primeiro, é preciso estar atento à sua presença e escutar a sua voz. E segundo, não lhe causes amargura, porque ele não suportará a vossa transgressão, porque nele está a minha autoridade. Sendo atento e não lhe causando amargura, o anjo, ou seja, o mensageiro de Deus, também batalhará em favor do povo, sendo inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Além disso, o anjo funcionará como um arauto, caminhando diante do povo. O texto de hoje também deixa certa ambiguidade, pois parece que o anjo não se identifica com o próprio Deus, mas sua ação é própria de Deus. O anjo guardião daqui é o mesmo que aparece em Tobias 5:4 como criatura de Deus e inferior a ele, membro de sua corte celeste. Aos anjos são atribuídas várias missões: servidores de Deus, coro celeste que louva a Deus, mensageiros e intérprete de Deus, guardiães protetores e até exterminadores. Em Mateus 18:10, nós temos uma alerta de Jesus para que não escandalizemos os pequeninos, e ali ele afirma: não desprezes nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Segundo uma tradição antiga, na igreja, acredita-se que cada pessoa tem um anjo da guarda. E é esse o sentido da celebração de hoje. Como Deus nos protege com os seus anjos, assim também nós havemos de proteger os irmãos, sobretudo os mais frágeis e pequenos. Evangelho, Mateus 18, de 1 a 5 e o versículo 10. O capítulo 18 de Mateus, já o dissemos, é o discurso de Jesus sobre a igreja. E nesse capítulo, Jesus não fala às multidões, mas sim em particular para seus discípulos. Trata-se da lição ao pé do ouvido, para ir direto ao coração daqueles que ele tinha escolhido para dar continuidade à sua missão.
A comunidade deveria ser um sinal eficaz do reino de Deus. Ela não esgotaria a realidade do reino, como tantas vezes na história se confundiu, mas deveria ser um sacramento do reino na história da humanidade. Dentre tantas indicações fundamentais para que vivamos sendo sinal do reino na terra, Jesus enfrenta uma mentalidade dos discípulos que ainda tem como referência as estruturas humanas, onde o que conta é ser maior, estar por cima dos outros. Os discípulos, mesmo depois de tanta caminhada com Jesus, ouvindo, vendo a sua prática, estavam fixados nos critérios humanos de relacionamento. Pedagogicamente, Jesus, em resposta ao questionamento dos discípulos de quem seria o maior no reino do céu, chamou o menino, colocou-o no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino do céu. Quem, pois, se fizer humilde como este menino, será o maior no reino do céu. Quem receber um menino como este em meu nome, é a mim que recebe. Ora, é evidente que Jesus não está recomendando ingenuidade e nem criancice, mas a simplicidade, o desarmamento próprio das crianças, que naquela época eram seres desprezíveis. A sociedade judaica não levava em conta as crianças, assim como as mulheres. Lembram-se do episódio da partilha dos pães, onde a narrativa terminava dizendo: os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Literalmente, mulheres e crianças não eram contadas na sociedade machista e excludente daquele tempo. Jesus inverte a hierarquia de valores do seu tempo e alerta: livrai-vos de desprezar um só destes pequeninos, pois digo-vos que os seus anjos no céu veem constantemente a face de meu Pai que está no céu. É clara a relação dos pequeninos com os anjos, entendidos como criaturas puramente espirituais, mas dotadas de inteligência e vontade, que servem a Deus e são seus mensageiros. Desde 1615, temos no calendário romano a celebração que hoje lhes dedicamos. No Cântico dos Três Jovens em Daniel, nós temos aquele refrão famoso que diz: anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. E no salmo de resposta de hoje, o Salmo 90, que nos inspira que somos guardados e protegidos sob as asas divinas, temos: o Senhor Deus deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Terminemos então hoje, segundo a longa tradição e que nós aprendemos desde menino, a fazer a nossa oração juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Um beijo no seu coração.